nós vamos entender aqui nesse tutorial como é que a gente pode se utilizar de um modificador muito interessante, denominado modificador Wave. Esse é um modificador que nos permite aplicar efeito de ondas sobre uma malha aí na nossa área de trabalho. Vamos ver de que forma prática a gente pode utilizar esse recurso. Antes de mais nada, eu vou transformar esse cubo num pequeno tanque, onde eu aplicarei aqui um efeito como se estivéssemos utilizando uma água dentro desse tanque. Vamos então criar o nosso cenário. Vou selecionar o cubo, vou dar um SX para alongar o meu cubo nessa direção. Vou agora dar um SY para alargar no sentido da coordenada Y, dou SY, aumento e aqui faço mais ou menos a forma do meu cubo, esse retângulo que vai ser o nosso tanque aqui do exercício. Bem, para eu alterar agora os subobjetos, que são as vértices, as arestas, que são essas quinas e as faces do objeto, eu tenho que sair aqui do Object Mode e ir para o modo de edição, chamado Edit Mode. Posso acionar a tecla Tab e aqui embaixo eu selecionar, certo? Bem, com o nosso objeto aqui e os seus subobjetos que compõem, eu já posso fazer a edição desse objeto. Eu vim aqui na parte inferior, tenho 3 ícones que me permitem selecionar o tipo de subobjeto que eu quero trabalhar. Nesse caso, eu vou trabalhar com as faces do objeto. Então, eu vim aqui nesse terceiro ícone, que é o Face Select, clico com o botão esquerdo, e agora com o botão direito eu posso selecionar qualquer uma das faces do objeto aqui na minha área de trabalho. Vou selecionar a face de cima. Vou utilizar agora um recurso que nós aprendemos no tutorial anterior, que é o recurso de extrusão de objeto. Para isso, eu clico a tecla E. Eu aciono a ferramenta, não vou mexer por enquanto com a minha face, vou dar o ESC para sair dessa ferramenta, ela vai continuar sendo aplicada, apesar de eu ter dado o ESC, e agora eu vou usar S, que me permite escalonar o objeto, clico na tecla S e movimento com o meu mouse no sentido assim como se fosse para dentro do nosso cubo. E aí eu movimento a extrusão da minha aresta com a escala, clico com o botão esquerdo, e aqui eu fiz mais ou menos essa movimentação da minha face até esse sentido aqui. Pronto. Novamente, eu vou utilizar o acionamento da tecla de extrusão. Clico a tecla E e através da setinha azul eu vou descendo aquela minha face nesse sentido e aí eu dou o formato ao meu cubo agora como se fosse um tanque. Ainda com essa face selecionada, a separação, ou seja, a cópia dessa face com a tecla Shift D. Então, se eu dou Shift D, eu posso movimentar e vou mostrar a vocês que eu criei uma cópia daquela face que eu utilizei para fazer aqueles recursos. Vou clicar a tecla Z aqui para ele caminhar pela coordenada Z, que fica mais prático. Tá? E aqui nessa movimentação, com essa cópia feita, eu vou clicar agora uma tecla, que é a tecla P, com ela selecionada, que me permite eu fazer a separação dessa face aqui, desse objeto que está aqui embaixo. Então, chego aqui com a tecla P, seleciono, aparece o menu Separate, clico na opção Selection, e aí eu separo essa parte do objeto aqui embaixo. Quando eu vier para Object Mode com a tecla Tab ou aqui embaixo mudando, eu posso selecionar o objeto de baixo, movimentá-lo independentemente e selecionar o de cima e movimentá-lo independentemente. Se eu não tivesse feito isso, eu estaria com esses dois objetos ainda unidos um ao outro. Bem, em posse da minha face que eu fiz a cópia selecionada, vou clicar com o botão direito sobre ela, volto para Edit Mode, vou clicar sobre ela, vou descer mais ou menos nessa posição aqui. E para ver agora o que eu posso fazer em cima dessa face é a aplicação do nosso modificador Wave. Para aplicar o modificador, eu vou precisar, antes de mais nada, dividir essa face com a opção Subdivide aqui no modo de edição, que fica na lateral esquerda. Aqui na barra Tools, eu vou arrastar aqui esse rolamento, vou procurar aqui na opção Add, ADD, a opção Subdivide. E eu vou clicando com o botão esquerdo e repare que aqui
Vou clicar a tecla Z, que me permite ver a visão de raio-x. Repare que aqui aquela cópia da minha face está subdividindo. Vou dar algumas subdivisões. Quanto mais subdivisão eu der, mais o efeito fica sendo visto. Pronto. Divido até aqui. E agora eu vou buscar na barra lateral esquerda o ícone daqueles modificadores, que é aquela chave inglesa. Clico sobre o mesmo. Abre-se a caixa ADD Modifier. Clico e busco aqui em Deform aquele modificador que é o fruto do nosso tutorial. Está bem aqui Wave, que significa onda. Clico. E para melhor visualizar o meu objeto, eu vou sair da Edit Mode. Vou voltar para Object Mode. Vou clicar a tecla Z. E aplicando a tecla Z, eu tenho como ver meu objeto de forma sólida. Vou selecionar essa face. Vou movimentá-la aqui em cima, você vê que eu selecionei ela. Vou mudar a cor dela, vou dar uma cor aqui de material aqui com esse ícone de materiais. Vou alterar essa cor para uma cor... Vou criar, antes de mais nada, um outro material. Tá? Esse material eu vou clicar aqui em New. Clicar nessa caixinha aqui de Fuse. Vou escolher um azulzinho claro aqui para ele. Pronto. Bem, com a minha face selecionada, eu vou aqui vir para material. Volto aqui e volto para o azulzinho. Bem, isso aqui não é importante agora a vocês. Isso vai ser fruto de um tutorial específico, falar sobre cores. O que eu quero fazer aqui é para diferenciar justamente a malha que eu criei com a aplicação do modificador. Repare que quando eu clico aqui com ele selecionado e aplico nesse objeto o modificador que consta aqui, eu tenho algumas propriedades do modificador, está vendo aqui embaixo, que no momento que eu dou a tecla Player ou Alt A de animação, vocês podem reparar que aquela malha que eu criei e que eu apliquei um modificador denominado Wave, ela começa a ter uma movimentação. Se eu puxar aqui para baixo, ó, com a minha setinha, vai parecer que eu tenho uma água, né, se movimentando dentro de um tanque. Vamos ver aqui algumas alterações interessantes para saber como a gente pode fazer o controle dessa animação. Primeira opção aqui, Motion. Se eu clicar, está vendo aqui que tem o X e o Y? Isso quer dizer que a movimentação do modificador vai ser executada através dessas coordenadas X e Y. Se eu tirar a coordenada X, repare que a movimentação da onda ela passa a ser em torno somente do eixo Y. Vou clicar novamente no X. Se eu tirar o Y, o movimento da onda passa a ser no sentido do eixo Y. Se eu clicar os dois, o movimento ocorre nos dois sentidos. Se eu tirar o ciclo aqui, ele faz o movimento apenas uma vez, você vê que é bem rápido. Se eu estabelecer que esse movimento tem que ser feito em 250 frames, que é justamente o tempo da minha animação, no momento que eu clico o cíclico, ele vai fazer toda essa movimentação no meu setor de animação até o frame 250. Se eu definir que aqui tem que ser feito até apenas o frame 100, repare a minha barra de animação. Ele vai até o frame 100, para, chega até o frame 250, volta o cíclico, começa a fazer a movimentação, chega no 100, para, e aí vai por diante. Então aqui eu estabeleço o tempo que eu vou limitar para a minha animação do meu modificador, aqui na linha de tempo que fica na parte inferior. Certo? Eu tenho aqui, nessas funções abaixo, denominada Speed, a velocidade do efeito da onda, H, o peso, aqui a largura, e aqui o efeito mais rude no processo da minha onda. Então, se eu vier aqui, repare, eu estou com a velocidade 0,25. Se eu segurar com o botão esquerdo essa caixinha aqui, segurar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para a direita, eu vou diminuindo a velocidade. E vocês podem ir percebendo lá, ó, a minha movimentação que estiver acima de 0,
ela começa a ser, mas é feita de forma mais lenta dentro do meu tanque. Tá vendo? Eu dou mais força à minha onda, eu dou menos força à onda que eu crio. Aqui eu dou largura à minha onda, ou menos largura. Tá vendo? E aqui cria um efeito mais rude no processo da minha evolução da onda aqui no modificador. Então é isso, pessoal. Para só o entendimento, vocês saberem que existe esse modificador que me permite fazer esses recursos, eu tenho que criar uma malha, subdividi-la, aplicar um modificador Wave e utilizar dessas propriedades. Você pode treinar cada uma delas, clicando sobre cada uma, e entender esse efeito interessante que é esse modificador Wave. Utilize esse recurso aí nos seus exercícios. Até a próxima.